Olá, nesse vídeo eu vou explicar para você como fazer uma visualização de Kanban. Visualização de Kanban, como muitos já conhecem, é aquela visualização que divide a tela em etapas, né, de um fluxo, né, um pipeline. Então você tem uma etapa, outra etapa e você tem itens aqui dentro que você pode migrar entre etapas ou mesmo ordenar os itens dentro de uma mesma etapa. Então você pode passar os itens para etapas para frente, recuar e assim por diante, e cada item pode ter ações dentro dele. Essa visualização mais ou menos que nós vamos fazer, né? No caso aqui ela já está pronta, é um exemplo adiantado, mas nós vamos criar do zero. Num primeiro momento é importante nós entendermos o modelo, né? Nós já estudamos o modelo de negociações, nós já configuramos esse modelo, mas o importante aqui é que ele tem o status e a negociação. O status vai ser a tabela, né, ou a classe que vai definir então o sequenciamento, né, que são as colunas, né, as linhas, né, do modelo de Kanban. Então a nossa tabela de status ela tem simplesmente um código, um nome e um campo de ordenação. Esse campo de ordenação é muito importante ter na tabela de status, porque ele que vai definir a ordem das linhas, né? A ordem das colunas, porque não pode ser uma ordem de código, que é a ordem que você cadastre, nem a ordem alfabética, que seria a ordem de nome. Tem que ser uma ordem que você possa definir e alterar a qualquer momento. Por isso que no cadastro do status da negociação nós fizemos um campo de ordenamento, né, para que você possa cadastrar novos status e readequar essa ordem a qualquer instante. Então esse é um campo importante. Outra informação importante é na negociação, é importante ter um campo integer de ordenamento também, porque nós precisamos não somente saber a ordem das etapas, mas também os itens dentro de uma etapa, eles também têm uma ordem, né? Também não podemos usar o ID para essa finalidade, por isso que é importante que o item da negociação, né, que é a própria negociação, tenha também um campo inteiro, né, de ordenamento, né, para que a gente possa exibir os cards dentro da coluna, né, do Kanban na ordem correta, né? Então tem o status, a ordem do status e a ordem do item também, ok? Então basicamente essas são algumas definições mínimas que a gente precisa. Lembrando que a negociação também tem itens, né? Ela também tem um histórico e ela tem tags, né, que são marcações. Aqui é uma relação N para N que nós podemos fazer com a negociação. Lembrando que lá no modelo de negociação, nós já configuramos a negociação para ela ter então uma composição com item, composição com histórico. Assim nós vamos fazer depois um formulário mestre detalhe para cadastrar os itens e o histórico da negociação. A negociação também tem tags, depois a gente vai ver isso aqui. Tags basicamente é uma tabela, né, tags negociação, que é juntada, associada, né, com a negociação por meio da negociação tag. Então esse aqui é um relacionamento N para N. Para criar o Kanban, vamos lá, criar, né, aqui nós temos a visualização de Kanban. Então base de dados curso, né, classe de modelo que a gente vai trabalhar vai ser a negociação. Ok? Então vai ser a negociação Kanban que vai ficar dentro do módulo de negociação. Pronto, criamos então. E aí nós temos uma visualização básica, né? Só que tem muitos campos, né? E a gente não vai deixar tanto campo assim no Kanban, somente os mais importantes. Como é o caso da data de negociação, data do fechamento, o total pode ter, o cliente, o vendedor também. A temperatura, né? O status não precisa, porque o status já vai ser a própria coluna, né? Então, aqui até está repetindo, né? Então, não precisa ter o status. Canal de vendas também não precisa. Arquivada também não vai precisar, porque quando ela for arquivada ela já vai sumir da tela. O cancelada também a gente vai fazer sumir da tela. O ordem item é só um campo de ordenação. E as tags a gente pode pensar melhor, mas por enquanto eu vou deixar sem as tags. A gente vai deixar as tags mais como campo de filtro mesmo, ok? Então vamos salvando aqui. Para que o Kanban funcione da maneira adequada, é necessário que nós configuremos aqui alguns atributos, né? Eu não vou configurar eles de propósito para a gente ver o que pode ocorrer de problema. Então eu vou acionar aqui o nosso teste. Vou atualizar aqui os programas, é importante para ele atualizar o menu e também a lista de permissões. E vou acessar aqui então em negociação, Kanban negociação. Então já deu um erro aí, modelo não definido, né? Então é o primeiro campo que nós vamos definir,
aqui nas propriedades é qual é a classe que representa a etapa, né? É uma classe, é uma tabela relacionada com a negociação. No caso, é o status, né? Status negociação é aquela classe, né? Voltando aqui no modelo de negociação, a partir da negociação, o status é a classe que vai representar a etapa. O título da etapa é o atributo nome. A ordem da etapa é o atributo ordem status, né? É esse que vai definir o sequenciamento das etapas ali em cima. E aqui nós temos o sequenciamento do item, né? O item é um campo chamado ordem item. É muito importante ter esse campo sequenciamento item, caso contrário, você não vai... Deixa eu voltar aqui. Você não vai conseguir... Opa, não é aqui que eu estava, é aqui. Você não vai conseguir ordenar os itens dentro da mesma coluna, né? Se você usar um outro campo para essa finalidade. Então vai ser o campo ordem item, ok? Vamos salvar aqui e vamos... Bom, no momento que eu salvo, como eu já publiquei esse programa, basta que a gente troque a aba aqui e tente acessar novamente. Pronto, aí estamos então com o Kanban das negociações. Está vazio porque nós não temos nenhum cadastro ainda. Agora eu vou falar de outras coisas aqui. Por exemplo, temos o formulário de buscas, né? O formulário de busca foi gerado com todos os campos que nós marcamos lá no cadastro de negociação, né? Como sendo campos buscáveis, né? Então nós temos ali vários campos, alguns DB combo, lembrando que no formulário de busca eles se transformam, né, em multicombo. Temos aqui também o formulário de edição, que é um formulário que vai ser usado para cadastro e para edição da negociação, né? A gente vai ver isso aí depois. E aqui no cadastro de negociação eu vou só cadastrar um default aqui para o arquivada. Eu vou começar, a negociação vai começar como não, né? Ela não está nem arquivada nem cancelada. O ideal seria eu colocar lá no banco de dados o default para o campo. Eu posso tirar o campo da base de dados. Eu só não vou fazer isso agora porque eu teria que reconstruir a base de dados. Eu vou perder os dados que eu já cadastrei por enquanto, né? Então eu quero mostrar esse exemplo funcionando antes de precisar refazer a base de dados. Então, vamos aqui acrescentar uma negociação, vou colocar aqui a data de negociação, vou colocar um valor, né? Vou selecionar um cliente, depois a gente vai ter que ajustar esses campos aqui, temperatura da negociação, canal de vendas, esse campo ordem do item depois eu posso tirar, e as tags. Salvando, aí está a negociação. Vou tirar só esse campo ordem do item, que o objetivo dele não é estar na tela, e sim é o campo de ordenamento, né, à medida que eu vou arrastando os objetos. Agora então deixa eu só atualizar aqui. Deixa eu editar e ver se ele saiu da tela. Ok, não está mais ali. Agora eu vou criar então uma negociação na etapa seguinte. Botar aqui uma tag. Escolher o canal de vendas. Pronto, temos duas negociações. Vou testar aqui a ordenação agora. Eu arrastei aqui a 2 e depois a 1. Está funcionando. Vou arrastar para o lado. Agora eu vou botar a 1 na frente da 2 e vou carregar de novo a tela. Ok, ele está gravando, né? Quando a gente atualiza a tela aqui e ele mantém a posição, significa que o nosso campo lá de sequenciamento está configurado da maneira correta, né? Lembrando, esse campo ele fica aqui nas propriedades, campo de sequenciamento. Ok? Já mostramos aqui no teste online, né? Vimos que está funcionando, ele está mostrando aqui os campos, né? Tem o formulário de edição, né, corretamente. E agora a gente vai testar algumas buscas, né? Então eu vou colocar aqui, a primeira está com a temperatura quente, a segunda está no morno. A primeira, vamos ver se tem alguma tag, não tem tag. Eu vou botar aqui aguardando definição de preços. E agora nós vamos filtrar um pouco aqui. Vamos lá, filtrar a temperatura morno. Ok, vou tirar o filtro da temperatura, vou colocar as que estão aguardando o retorno do cliente. Ok, agora vou trocar a tag para as que estão aguardando definição de preço. Ok, né, os filtros estão refletindo justamente aquilo que a gente espera. Eu vou limpar os filtros, né, para ele trazer tudo. Ok, está funcionando. Então a gente viu já o exemplo em funcionamento, agora a gente vai dar uma olhadinha no código, né, do código do Kanban. No método construtor, ele faz a leitura da tela, né, do arquivo XML, né, que é a definição do desenho da página. E aí nós temos alguns métodos importantes, como é o caso do método reload, né, do método
para começar, o método onReload, que é chamado sempre para fazer a recarga da tela, ele está conectado com o método reload. O método reload carrega os objetos do banco conforme o filtro e vai alimentando no Kanban. Outros métodos que estão disponíveis aqui é o método de exclusão, por exemplo, né? O método onDelete, que vai chamar um método padrão interno chamado onConfirmDeletion, né? Para confirmar a exclusão. Também temos o método onEdit, né? Que vai chamar o formulário de edição, e o onSave, que vai chamar o de salvamento, né? Que estão conectados com métodos padrão gerados aqui, que é o caso do edit, né? Que vai carregar a negociação do banco e jogar os dados dela na tela, e o save, que vai pegar os dados que estão na tela, né, com o método getData aqui, vai alimentar um objeto da classe negociação e vai gravar ele no banco de dados com o método store. Lembrando que esses métodos são gerados automaticamente com base naquilo que a gente tem na tela. Então, por exemplo, o método edit, ele tem uma modificação aqui que ele carrega as tags de negociação do banco de dados. E o save tem uma modificação que ele pega e grava, né, aquilo que veio da tela em termos de tags, ele joga no objeto para que essas tags sejam gravadas, então, na base de dados, ok? Então, aqui nesse exemplo, nós vimos o funcionamento básico, aqui, né, de um Kanban. Nós vamos manter aqui o formulário de filtro em cortina para ter o maior espaço, né, a maior amplitude aí da tela possível para trabalhar nas melhorias que nós vamos fazer nos próximos vídeos.